Você está no canal Mistérios do Sertão 54. E antes de mergulharmos nessa história surpreendente, quero te fazer um convite rápido. Se você gosta de conhecer os mistérios, curiosidades e lendas do nosso sertão nordestino, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho. Aqui você vai descobrir relatos que não aparecem nos livros escolares e que revelam o lado mais fascinante da nossa cultura. E já deixa o seu like, porque assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e garante que a gente continue trazendo histórias que vão prender a sua atenção do começo ao fim. Fazendo isso, você se torna parte da nossa comunidade de exploradores do sertão, gente curiosa e apaixonada pelas histórias que o tempo quase fez desaparecer. Hoje vamos falar de um personagem enigmático, conhecido como Cangaceiro Moeda. Um nome que talvez não seja tão popular quanto Lampião ou Corisco, mas que guarda uma trajetória marcada pela violência, pela astúcia e pelo simbolismo que carrega até hoje nos sertões nordestinos. Para entender quem foi o Cangaceiro Moeda, precisamos voltar ao início do século XX, numa época em que o sertão era um campo de disputas entre coronéis poderosos, a polícia despreparada e grupos armados que decidiram viver fora da lei. Moeda nasceu em uma pequena comunidade, cercada por dificuldades, seca e injustiça social. Seu apelido, que virou sua identidade, tem diferentes versões. Uns dizem que surgiu pela mania de sempre carregar moedas de prata escondidas, como uma espécie de talismã. Outros afirmam que ele tinha habilidade em falsificar moedas ou usava esse nome para despistar os inimigos. O certo é que, no sertão, apelidos se transformavam em marcas, quase como se fossem uma segunda pele. Ele entrou para o cangaço ainda jovem, levado pela revolta contra as injustiças e pela admiração que os bandos de Lampião despertavam. Afinal, para muitos pobres do sertão, os cangaceiros representavam rebeldia contra a opressão dos coronéis e dos governantes que pouco se importavam com o povo. Mas, ao mesmo tempo, o medo que esses homens armados espalhavam pelas vilas era imenso. Moeda logo se destacou por sua coragem, por não recuar em confrontos, e também por sua frieza em negociações. Relatos orais, preservados em algumas comunidades, dizem que Moeda era um homem de poucas palavras, mas extremamente calculista. Enquanto outros cangaceiros se deixavam levar pela raiva ou pelo impulso, ele pensava antes de agir. Essa postura o tornou valioso em emboscadas e fugas. Sua figura era lembrada como a de um homem que nunca abandonava uma oportunidade de enriquecer, mesmo que fosse apenas com pequenos saques, joias ou moedas, daí reforçando ainda mais o apelido que o marcou para sempre. O Cangaceiro Moeda também ficou conhecido por sua ligação com histórias de feitiçaria e superstição. Alguns moradores antigos contavam que ele carregava patuás, rezas fortes e acreditava em mandingas que o protegeriam das balas da polícia. Esse misticismo era comum no cangaço e fazia parte da estratégia de espalhar medo e respeito. Afinal, se o povo acreditasse que Moeda era invencível ou protegido por forças sobrenaturais, sua fama crescia ainda mais, e o medo se espalhava antes mesmo dele chegar a uma região. Mas como todo cangaceiro, sua vida foi marcada por violência. Participou de invasões a pequenas cidades, roubos a fazendas e confrontos sangrentos contra as volantes, que eram as tropas policiais enviadas para capturar os bandos. Nessas batalhas, Moeda sobreviveu a situações que pareciam impossíveis, o que aumentava ainda mais a crença de que ele tinha proteção espiritual. No entanto, sua trajetória também foi marcada por traições e perseguições. O sertão era um território de alianças frágeis, e a qualquer momento um informante poderia entregar a localização de um bando em troca de recompensas ou da própria sobrevivência. A polícia sabia que não seria fácil capturar homens como Moeda,
Então, investia em dividir o grupo, corromper aliados e espalhar o terror entre os simpatizantes dos cangaceiros. As histórias sobre a captura e a morte de Moeda variam muito. Há quem diga que ele foi emboscado por inimigos dentro do próprio cangaço, vítima de disputa interna por poder e dinheiro. Outros afirmam que ele foi atingido em um confronto direto com a polícia e tombou lutando, sem nunca se render. Uma versão ainda mais mística garante que Moeda simplesmente desapareceu, como se tivesse se escondido em algum recanto do sertão e vivido seus últimos anos no anonimato, misturando-se entre trabalhadores comuns. Essa incerteza sobre o fim de Moeda só aumentou sua aura de mistério. Até hoje, em algumas regiões, existem relatos de pessoas que juram ter ouvido histórias de parentes ou vizinhos que conheceram o homem depois de sua suposta morte. Outros afirmam que ainda há tesouros escondidos em grutas e matas, deixados pelo cangaceiro, esperando para serem encontrados. O fascínio pelo cangaceiro Moeda está justamente na mistura entre realidade e lenda. Ele não foi o mais famoso do cangaço, mas sua história sobrevive em cantigas, em relatos orais e na memória de famílias sertanejas. Moeda simboliza o homem simples, que se revoltou contra o destino imposto pela seca e pela injustiça, mas que também mergulhou na violência e na crueldade típica daquele tempo. E quando pensamos no cangaço, é impossível não refletir sobre a dureza do sertão, onde muitos viam nesses homens uma saída, um exemplo de coragem, ainda que marcado pela violência. O cangaceiro Moeda é mais uma peça desse quebra-cabeça histórico que mistura rebeldia, brutalidade, cultura e fé. Se você chegou até aqui, é porque gosta de histórias como essa. E no canal Mistérios do Sertão 54, nós vamos continuar trazendo relatos que misturam o real e o lendário, para que você nunca deixe de se surpreender com o nosso passado. Então não esqueça, se ainda não se inscreveu, aproveite agora, porque cada semana você terá acesso a novas narrativas que revelam os segredos guardados pelo nosso sertão.